Fala aí galera, eu sou o Tei e finalmente o movimento BDSM está sendo representado dentro do Yu-Gi-Oh! Nessas cartinhas. Ou você acha que essa porra desses Unchained com o mundo de corrente simplesmente não é uma fantasia sexual? Claro que é essa porra, e está sendo representado no jogo. E sim, meus amigos, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os acontecimentos que rolaram no ICS que aconteceu nesse último fim de semana. Lembram-se? Pois é, rolou o ICS 3x3 em São Paulo, no Brasil. Fiz vídeo ontem comentando sobre, que você pode acompanhar aqui em cima. Pois é, mas ontem já teve outro ICS, o ICS Vancouver, no Canadá. Um torneio que contou aí com cerca de 700 e caralhada de pessoas, 735 pessoas para ser mais preciso. E nessa época onde estamos num range de potencial banlist, afinal de contas a última banlist saiu tem um certo tempo, né? Se não me engano saiu ali por maio. Acho que foi em maio, onde teve aquele hit lá no Super Heavy Samurai, por exemplo, né? E outros vários hits que aconteceram também. Pois é, já estamos na época de sair uma nova banlist. Mega Team vai ser lançada daqui a pouco. Pois é, quando que vem essa banlist? Não sei, mas o ponto é, tem muitos ICS para rolarem ainda nesse mês. E o metagame não tá passando por um período de crescimento, de descobrimento. Ele tá estabelecido. E adivinha quem tá nesse grupo? Exatamente, esses maníacos sexuais do Unchained. Hoje vamos debater um pouquinho sobre os acontecimentos do ICS Vancouver e tentar chegar em algumas conclusões. Será que isso tem impacto na banlist? Vamos ver, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, te dar um recadinho muito rápido e falar aos nossos amigos e parceiros justamente da TCG Network, porque a diversão conecta. E se você acessar tcgnetwork.com.br para poder comprar essas cartinhas do Elite Nexus, Unchained e o caralho, vai lá e use o meu cupom TSH05 para ganhar 5% de desconto na sua compra, certo? Lembrando que se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5% de desconto. Com esse meu cupom, você ganha 5, pagando no Pix, mais 5, totalizando 10% de desconto, certo? Então acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos de fato para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então como vocês podem ver, estou aqui na página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Aqui a gente tem simplesmente os caras computaram aqui, né, os torneios que tiveram, e dentre esses torneios a gente tem os resultados. Muitos regionais rolaram em paralelo, né, só que o grande torneio, porque regional é um torneio tier 2, digamos assim, né, os YCS são torneios Premier mesmo, de fato. Então o YCS Vancouver é o YCS que rolou nesse fim de semana. Se a gente passa pra cá, a gente vai ter um recortezinho, né, eu não encontrei aqueles quadros onde vagabundo divide e coloca a porcentagem de decks que tiveram dentro do top. Não tenho isso por enquanto. E as decklists que tem até o momento são poucas. Na verdade, só os primeiros colocados tiveram decklist muito difundida, né? Aqui dentro da página, por exemplo, se você olha o deck que tem o preço aqui do lado, a gente tem a decklist dele. Se não tiver, como esse Kashira e esse Unchained aqui, por exemplo, não tem decklist pra gente poder ver, tá? Porque não foi decklist, não foi divulgado ainda, o cara não fez um profile, ainda tem o ICS pra poder acontecer. Então é mais ou menos por aí. Se a gente der uma olhada aqui, olhando de baixo pra cima, a gente vai ver que tem Pearly, Unchained, Kashira, Unchained, Pearly, Unchained, um Flanderize perdido, 2 Flanderizes perdidos, Unchained, Pearly, Manadio, Dragon Link, Dragon Link, Dragon Link, Quimera, uma Quimerazinha até aqui, outro Dragon Link, Rescue, Pearly, Splite, perdido também, Kashira, Dragon Link, Kashira, Dragon Link, e isso aqui é o top 32, quem perdeu quando chegou no top 32. Olha a dominância, né, você tem alguns Kashiras, e aqui pra cima não tem lá tantos Kashiras, tá? Mas tem alguns Kashiras, mas de longe não tá tendo a dominância que tava tendo antes. Quais os motivos para isso poder acontecer? Muita gente se apoia no argumento, e que na verdade até faz sentido, de que o novo é sempre usado. Sim, só que o novo é novo desde o final de julho. 27 de julho é o lançamento de Duelist Nexus, da coleção de Dune. De lá pra cá, você acha que o simples fator de ser novo ainda se sustenta? Eu acho que não. Tem o fator de eficiência embutido aí também.
tá? Então, o Kashtira sempre foi visado em todos os torneios, desde quando o Tiara Lament saiu do jogo e o Kashtira foi lançado, o Kashtira é sempre visado em todo o torneio. E na maioria esmagadora dos Premier Events, o Kashtira tá lá no topo. O que mudou de lá pra cá, pra que o Kashtira saísse um pouco, pelo menos um pouco, dessa dominância total. E aí é que entra essa parada, né? Por exemplo, Pearly continua com deck montado pra isso, pra pegar Kashtira também. Todos os outros decks, Dragon Link, Chimera, e foda-se, não importa qual é. Todo mundo tá querendo pegar o Kashtira ainda. E aí é que entra o fator Unchained. Se a gente olha de cima pra baixo agora, os 3 primeiros colocados do torneio estavam usando Unchained, seguido pelo LeBlanc, que estava usando um Pearly. E isso completa o top 4, 3 Unchained e um Pearly, tá? Completando o top 8, nós temos um Infernable, um Unchained, um Kashtira e outro Unchained. Então dentro do top 8 você tem 1, 2, 3, 4, 5 Unchained dentro do top 8. Um Pearly, um Infernable e um Kashtira. Isso não é o fator novidade apenas. O fator novidade por si só não sustenta o deck desde mais de um mês depois do lançamento dele, né? Não sustenta, cara, não sustenta. Tem que ter alguma coisa por trás. Se a gente olha para completar o top 16, temos um Labyrinth, Dragon Link, Kashtira, Dragon Link, Kashtira, Splight, Pearly e um Rescue. Dentro do top 32 inteiro, tivemos 2 Rescue, 2 Floowandereeze, eu acho que é a menor incidência que tem, né? Um Infernable, que tá aqui em cima. Curioso esse Infernable. Vou fazer vídeo falando sobre ele também, porque hoje eu já postei lá no meu canal de jogos comentados, dá uma olhada aqui em cima, um jogo de um Infernable, que eu não tinha visto ainda um jogador bom usando o Infernable. O deck tá bem interessante. Não vou dizer que ele é competidor ou algo do tipo. Competitivo você pode até ser, porque o cara fez um top aqui, mas é um top largado, tá ligado? Não é algo substancial pra gente poder ter uma determinação de que esse deck aqui realmente é útil e relevante dentro do metagame. Você pode usar, você pode topar, agora não é tier 1, por exemplo. É isso que eu tô querendo dizer, né? Vamos contar, só pra gente poder ter aqui, ó. 1 Pearly, 2, 3 Pearly até aqui, 3, 4 Pearly, 5 Pearly. 5 Pearly no top 32. O Pearly é colocado aí como sendo um tier 1,5, quem sabe tier 2, mas com certeza é dos decks que fazem você buildar o deck para jogar contra. Com certeza. O Pearly é um deck muito importante no metagame. 5 slots. No slots de Dragon Link, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dragon Links. 6 Dragon Links. Ok? Interessante. 6 Dragon Links. De Splice nós temos um Splice. 2 Splites, né? Cadê a porra do Splite? Jinkampan. Só ele que usou? Tem um Splite, um Mannadium largado aqui também. 2 Floowandereeze e Kashtiras. Temos um Kashtira. Tem 2 Rescue também, né? Um Kashtira. 2, 3, 4. 4 Kashtira, bicho. Tá maluco. Só no top 8 tem 6 Unchained, tá ligado? Tem uma Chimerazinha sobrando aqui também. Eu acho que assim, é um recorte ok no metagame. E o Unchained realmente... se você não achava que o Unchained era um deck relevante no meta, alguma coisa do tipo, saiba que agora ele é, tá? Então, quem ganhou o torneio foi o Jess Cotton. A gente vai olhar um pouquinho aqui a decklist do Jess Cotton, que ele é canadense, né? E o torneio era na casa dele e o maluco passou a rola. O Jess Cotton é simplesmente absurdo, né? Tá aí na disputa pra ser o melhor jogador da história do Yu-Gi-Oh! Tem alguns candidatos, mas o Jess Cotton, mano, não tem como. Ele tá na frente, simplesmente. O deck dele é um deck que... padrão de Unchained, né? Ontem a gente viu algumas decklists de deck de Unchained. Nesse caso aqui ele só tá usando o Nibiru, tá? O Nibiru e o Ash são as cartas que você usa, principalmente não, né? É forte, pega todo mundo. O Ash, por exemplo, individualmente, você prefira talvez nem usar, porque o impacto é baixo. Então, talvez você nem use um Ash se você for usar um deck que tem pouco espaço para hand trap. Afinal de contas, o Ash não tem um impacto tão grande contra muita gente. Não é o Despa que tá no topo do meta, por exemplo. Mas é uma das cartas que pega o Unchained. Então Ashes justificam-se com o topo do competitivo como Unchained, que é um deck que um dos fatores que faz com que ele tivesse entrado dentro do jogo é
principalmente o fato de desviar das techs usadas até então. Os books, que são muito populares por causa do Kashira, não pegam muito bem, apesar de você precisar linkar, você pode destruir cartas face down pra poder fazer os teus monstros, tá ligado? Você pode fazer isso, então não é como se te atrapalhasse 1000%. Cartas comum de barrier, o deck é feito para links, tudo bem que você tem a engine de DDD te ajudar a fazer Zeus, mas o deck é majoritariamente feito em volta de links, de barrier não é um fator. Outro fator também é o draw, o deck nem busca, ele só busca dentro do link 2 que é o Yama, e foda-se, tudo bem que eu tenho o Prosperity e o contrato inclusive te deixa fraco pra esse tipo de carta, que é o draw, mas Vagabundo tá usando porque te ajuda também no Go in Second, né, fazer jogada de DDD. Então tem alguns fatores em volta do Unchained, e aí o Nibiru e o Ash são as cartas versáteis zonas que pegam bem o deck, né, o Ash pega legal, o cara começar com Aruha matando o Trap e tomando um Ash é triste, é bom de você fazer, tudo bem que qualquer bicho Fiend que ele baixa, acabou, né? Ele consegue fazer o Yama, consegue pegar a Trap, enfim, o caralho. Mas vocês entenderam. Uma coisa que é interessante, muito interessante, é que apareceu, eu não tinha visto até então, a inserção desse cara aqui, velho. Olha que carta é essa, que porra é essa? É o Marionette Might. Você conhece esse bicho? Conhece esse monstro? Se você tem ele na tua pasta, aproveita para vender porque o preço vai subir. Ele é um Electrivirus. Não sei se todo mundo que joga Yu-Gi-Oh! Desde a época do Dragon Ruler, mas o Electrivirus era o bichinho que você descartava ele e podia usar para poder roubar, tomar o controle de um monstro dragão ou máquina. E como dentro do Dragon Ruler você tinha dragões e também fazia o Dracossack, fatalmente você ia fazer o Dracossack, o Electrivirus era bom. Era bom nesse cenário, né? Tinha muita gente que usava, muito Electrivirus, tinha gente que não usava, mas era muito útil nesse sentido, porque você descartava ele e roubava ou um dragão, que os Synchros também eram dragões, né? Ou máquina, que podia ser o Dracossack. O Dracossack era uma das cartas de maior pressão da época. Esse bicho é semelhante, o texto dele é simples. Você descarta essa carta pro cemitério, escolhe um Fiend ou um zumbi, monstro que o oponente controle como custo. E aí você toma o controle dele até end phase. Simplesmente isso, tá ligado? Então ele pega zumbi e Fiend. Quem é que tá no metagame que tem monstros Fiend pra você roubar? Bom, esse alguém é o Unchained, tá ligado? Então é uma carta bem focada, né? Dá pra ver que é um metacall feito em volta disso. Porque esse tipo de carta você não vai usar no torneio que você vai pegar muito caixeira. Foda-se, tá ligado? Pra que eu vou usar esse lixo? Mas, olha só como que é o desenvolver do metagame, né? Dá pra ver que eu tenho um side aqui, por exemplo, claramente focado em cartas em decks como o Pearl. Eu consigo pegar até o Arise Heart com essa carta, o Herald of Abyss, por causa do TTT Fake, né? Mas essa carta é claramente um side especificamente para esse deck. Dá pra até dizer que esse Ash de side deck também é muito em volta da Armir Romet, tá ligado? Ele tá usando dois Druid Worms aqui no side deck também. Eu achei um pouco estranho esses dois Druid Worm aleatórios aqui, mas é o que ele tá usando. Como se fosse um DD Crow. E pega um pouco desse deck também, né? Porque o Yama revivendo esses bichinhos aqui ajuda. Ele não pega esses caras, né? Principalmente o Shiyama ou o alvo do Sarama. Mas em linhas gerais, ok. Eu vi muita gente usando DD Crow também, né? Life Storm tá aqui pra tentar quebrar mais campos com o Change of Heart. Então você tem esse Electrivirus aqui plus Change of Heart. E aí Evelyn, Daruma e de Barrier, cartas setáveis ou buscáveis pelo TTT Fake pra tentar deixar o teu Go in Second melhor, né? Então eu acho interessante, cara, o Unchained pegar esse lugar do jogo até aqui. Eu acho que é muito contextual o que o deck faz. Ele não é um deck que te carrega, ele não é um deck que tem um ferrinho e o Arise Heart que fica olhando pro cara e ganha o jogo pra você. Ele não tem esse tipo de coisa, não que o deck de caixeira seja Monkey Flip, mas ele tem bem mais fatores de Monkey Flip que ganham o jogo pra você, porque as cartas são fortes, são melhores. Nesse deck não tem muito disso, não consigo ver. Não tem o One Card Play, o One Card Play que você tem é a porra do Tour Guide, tá ligado? Você precisa sempre estar girando o deck com consciência e eu acho maneiro esse deck tá por aqui, tá? Acho muito bom e inclusive nem acho... Ah, ele tá usando essa spell aqui, que é a spell que popa cartas, né? Se você link summon Unchained Link Monster, você pode escolher uma carta no campo, destrua. Beleza? Se essa carta está destruída por efeito, você pode special summon Unchained. É uma cópia disso aqui, né? Então ele tirou uma trap da Chamber pra colocar isso aqui, provavelmente, né? Plus Books, que eu já falei antes, né? Enfim, é interessante, cara, o Unchained, ele não é um deck que te carrega sozinho, ele não é um deck Monk Flip, ele não é um deck que tem a jogada que você olha e fala, meu Deus do céu, que parada forte. Não é nada disso. E mesmo assim, de maneira surpreendente, eu duvido que quando lançou Dune, as pessoas... O jogador mais comum, que não estava testando, pensou, tá aí, Unchained vai ser um deck.
Ele é. Eu acho que é muito contextual por causa de como são os outros decks que estão no metagame atual. Eu acho isso. Mas é bom, é interessante que tenha isso, tá ligado? Então, muito feliz por esse Unchained estar aqui. Bom, a gente tem outros Unchained, eu não sei se tem muitas diferenças, né? Eu vou passar bem por cima, bem rapidão. Esse Unchained, por exemplo, usa Fenris no deck, coisa que o Unchained do Cotton não usou. Ele optou por usar o Nibiru e aqui não tem Hand Trap também, né? Tem uma Rise aqui no extra deck dele por causa disso também. E aqui não tem o Electrivirus, mas o side para Unchained tá aqui. E o side para Pearly não existe no deck desse cara, que foi o segundo colocado. O deck do terceiro colocado é esse aqui, tem alguma diferenciação? Não tem. Ele não tá usando nem Nibiru, nem Ashe, nem nada do tipo. Que doideira. Ok. Mas tá fechado em quarentinha e tem mais TTT no deck dele. Tá bom, tá usando até um anti-spell ali. Beleza. Se a gente for olhar mais decks, tem o Pearly do Chris LeBlanc, que é o Pearly que ficou no top 4, o Pearly melhor colocado nesse torneio. E tá aí o deck do nosso herói, né? Ashe Nibiru Impermanence, bem parecido com o Pearly que a gente viu ontem, inclusive, né? Do ICS 3x3. Books, 3 Eclipse e 1 Book of Moon apenas, tem no side deck dele? Não tem, é só um Book of Moon mesmo e valeu. Com as techs do crossout sendo usado. E como eu falei, eu odeio o crossout. Eu odeio o fato de um deck ser obrigado a usar a porra do crossout por causa de dinâmicas de cartas que simplesmente pulam o teu turno inteiro. Como é o caso de Barrier, que é o principal motivo de ele estar usando isso aqui, né? Ele não está usando o Shifter no deck dele, ok? Tem gente que usa o Shifter. Ele está usando essa Floodgate aqui. Essa Floodgate, inclusive, pega parte do Unchained, não pega não? Nível 6 ou maior, Special invocar um monstro no campo não pode declarar ataques. Players can active these effects. Não, na verdade não. Na verdade não pega muito bem Unchained não, estranho, né? Não sei qual é o deck isso aqui. O Kashira. Pega Kashira, né? Beleza. Judge, tarará, Draw tá aqui. E é isso. É um Pearl que não tem muita coisa diferente não. O Pearl já é um deck definido e tal. Apesar do metagame estar com os Unchained, isso aqui diz Tech, pega Unchained. E valeu, tá ligado? Não é um deck que tem uma coisa muito específica pra você atacar e que pede uma carta muito específica, como Kaiju, aquelas Herald of Abyss, Exilian Core, não pede esse tipo de coisa, por exemplo. Então, a montagem de um deck para pegar Unchained vai ter uma Hand Trap ou outra, e principalmente essas cartas aqui, né? Ashe e Nibiru, principalmente. Olhando outro deck que é interessante, é esse Infernablezão da massa aqui, Poggers, tá? O cara fez top 8 no ICS de Vancouver com a porra de um Infernable. O deck é ligeiro e, aproveitando o formato como tá, o cara julgou ter a possibilidade de simplesmente tancar o metagame sem hand traps. Não tem hand trap e até carta second nesse deck é pouquíssima. E não são cartas de alto impacto. Eu só consigo pensar que ele ganhou muitos dados ou a engine consegue ter volume de push, né, para as poucas interações dos principais decks do formato. Eu só consigo pensar isso, cara, porque é foda, né? Ele tá usando 3 Book of Moon, 3 Book of Eclipse em Permanence. Essas são as decks dele. Nem Dark Hully, Board Wipe, esse tipo de coisa não tem. É interessante, né? Interessante. Assim, você olha e você fica um pouco, uou, como é que aconteceu? Mas o cara fez top 8 dentro do torneio. Tem 3 Aurier, 2 Oliver, 1 Turpan, um do Ricardito, um Maugis, ok? Compra cartas, né? 3 Renault, um Giffrey, 3 Connector para um Aqua Dolphin e uma Fire Flint. Essa é a engrenagem de Infernable, o Aurier passando a ser o melhor Infernable. Eu gosto muito do Aurier desde que lançou, cara. A arte dele aqui com essa fadinha é muito foda. E de monstro é só isso, cara, só isso. Não tem o Red Layer, por exemplo. Qual é o outro bicho de Arcana que a gente usava? Bom, era meio que isso aí. O principal motivo disso poder acontecer, obviamente, é a existência do campo, né? Eu acho que o campo é o principal motivo disso acontecer. O campo é muito foda, cara. E não é uma vez por turno. E se você compra o campo, você faz a Angélica e a Angélica pega outro campo e você usa de novo todos os efeitos do campo. Isso é roubado. Roubado demais. Tem isso aqui que é pedaço de combo, consistência, a Heritage, consistência. E aí você acaba usando, não tendo o drawback que a Isolde tem. Que é o drawback de ficar mandando usar um monte de equipamento pra Isolde mandar. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos no deck. O que é âncora mesmo aqui é a espada. Mas a espada em combo com a DDR, por exemplo, é ótima. Enfim, esse é o deck do nosso herói. 9 techs no main deck. Lembra muito um top 8 que rola de Manadium, tá ligado? Não sei se vai ser uma regra. Tem uns bichos aqui que eu nem sei quem são. Isso aqui é Golki? Meu Deus do céu, não sei nem que bicho é esse. Isso é um Golki. Cara, ele usa um Bearing Boxer aqui. E como não tem Zeus, não é nem só esse cara pra fazer Zeus, né? Enfim. Por fim, Ashe Crows. Isso aqui acho que tá intimamente ligado ao Unchained, né?
no caso o TTT Fake, 2 só que ele tá usando, com o Herald of Abyss, Hapsfeder, Dark Hurlers, Evelyn e Barry. E aí o side deck dele é onde ele coloca isso, né, que geralmente a gente vê no main deck. Interessante essa ideia. Ali no main deck ele tem ali a engine dele full, vou ganhar, e algumas coisas que são boas contra o meta atual, né, os books, inegavelmente bons, mas o side deck dele aqui contempla algumas coisas. Legal. Esse é o deck do Infernable que chegou mais longe, né? Tem um Unchained de um alemão aqui, que a gente não vai ficar olhando também um monte de decklist de Unchained, né? Foda-se. Próxima decklist que a gente vai dar uma olhadinha, uma bisolhada por cima. O melhor Labyrinth, né? O Labyrinth melhor colocado no torneio. Tá aqui a decklist do Labyrinth de móveis, ele usa a Ariane, ok? Não é muito comum ver a Ariane. A carta de descarte que ele tá usando é o Taiko Crusader junto com o Unchained de Charvara. Porque o Charvara, quando cai no cemitério, ele seta uma trap Unchained do deck, né? E aí você acaba podendo setar essa aqui, ó, a Escape. E a Escape tem o efeito de escolher um Unchained que você controla e uma carta no campo destrói ambos. Ou eu só consigo pensar que você acaba fazendo o Unchained Rage, né? 2 monstros, incluindo o Unchained Soul. Não sei se é o Rage, é o Yama. Caralho, o extra deck dele é todo de Unchained, olha que doideira. Eu tenho que dar uma olhada melhor nisso, tá? No Labyrinth Unchained. Porque o fato de você usar o Charvara, você compra o Charvara, né? Eu não consigo ver outra forma. Isso aqui é feito com 2 Fiend. Então você consegue juntar 2 Labyrinth, fazer um Yama que pega o Charvara, por exemplo. Aí você acaba descartando o Charvara com os móveis e ele seta a Escape, por exemplo. Aí a Escape tá ligada porque você tem o Yama no campo. E você pode até climbar, né, o Yama, porque o Yama é um Unchained Soul. E aí acaba vir o Rage suga um bicho do cara, que você faz esse Link 3 aqui, né, o Anguish suga um bicho do cara e vira o Abomination, você faz a escadinha, né. Potencial, tem alguma coisa aqui, até porque você consegue fazer o Chaos Angel também, né, então colocar bicho no campo com esse deck não é muito problemático não, apesar de ser um deck de trap. E as traps que ele usa, Welcome, Big Welcome, Impermanence, a Escape e o Daruma. É pouquíssimo, tá? Pouquíssima trap que o deck usa, ele só usa de trap mesmo, isso aqui, que dá pra chamar de traps, né, de utilidade. O Impermanence é um range trap, todo mundo usa. O Welcome, Big Welcome é engine, não dá pra chamar isso das traps, né, de interação. É só o Daruma que ele usa. Olha que loucura. Daí você usa aqui o Nibiru, o resto, mano, é engine de Labyrinth mesmo, tá ligado? E o descarte aqui, né, pra tentar valorizar um pouquinho. Interessante, interessantíssimo. Beleza, side deck dele, mais cartas de descarte, Mudora e Keldo, Shufflers, né, alguns Bicho aqui, tá aqui, ó, essa aqui é uma tendência que você pode crescer no metagame por causa do Unchained também, né, ter o Thanos, interessante, e tem Unchained que dá alvo, né, por causa do DDD Machinex dá alvo, não, o Machinex não dá alvo, mas quem que dá alvo? O Escape, né, o Escape dá alvo, então aqui, o Thanos mega target, né, então, ok, interessante. Kurikara, side que a gente vê de muito tempo. E aqui tá o pack da covardia, né? Porque você busca as normal traps, então o pack da covardia tá aqui, não tá no main deck. O main deck é bem dinâmico e interessante, mas, né, pra gente voltar pro mundo real e mostrar que todo mundo é escroto, tá aqui pra poder, enfim, estamos dentro da realidade. Não tem decklist Dragon Link, tem decklist desse Dragon Link aqui. Vamos dar uma olhadinha bisoiada rápida. 12h40 já, bicho. 48 cartas no deck, 22 minutos de vídeo. Bicho, como eu disse antes, né? Menos Bicho. O Bicho não é uma hand trap efetiva. Lubellion, Leve, Safer, Caliber. Beleza? Nada de muito diferente. Na verdade, bem standard, né? Bem standard o que falar do side deck do nosso herói. Bom, não vou folhear muita coisa não. É basicamente isso que rolou no ICS de Vancouver. Basicamente, a lição é a consolidação do Unchained, que na verdade já tinha acontecido no 3x3, né? Mas agora um torneio individual mostrou o desempenho do deck, porque até então só tínhamos tido regionais. Eu vou até trocar a tela aqui. Só tínhamos tido regionais, né? Depois do lançamento do Elite Nexus só teve regionais. E aí você teve muitos campeões mesmo, enfim, diferentes e tal, dependendo do tamanho do regional, da localização. Até Rescue já ganhou regional, tá ligado? Outros decks estranhos, nada a ver, já ganharam regional. Mas Premier Event, o ICS, só teve o de São Paulo, o Unchained foi muito bem. E agora nesse individual, o Jess Cotton usou esse deck. E dentro do top 8, 6 eram Unchained. 6 não, né? 5 eram Unchained? Vamos ler de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Eram 5 e não 6, tá? E dentro do top 8, 5 eram Unchained. É doideira. Mas tá aí. É basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais!